qual é a evidência, ou quais são as evidências? Como é que eu sei que eu tenho Espírito Santo? Pastor Joá. Então, querido, boa tarde, Boa né? tarde. Você que está almoçando aí, é um tempo bom estar com vocês aqui. A gente acredita, pastor, e a gente pode ver isso na Bíblia, que no momento em que a gente aceita Jesus, a gente entrega o coração para Ele, esse é o momento em que nós recebemos o Espírito Santo. Eu entendo que a dificuldade das pessoas é conseguir diferenciar esse momento em que eu entrego minha vida para Deus, aceito a Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em mim, daquela experiência que a gente vai tendo na caminhada cristã. Por exemplo, quando eu vim para o seminário em 85... Eita! Entregou a idade aqui pois agora. Ô, pastor Marcelo, E olha que ele é o caçula. Ele é o caçula do grupo. Pois é, daqui eu sou caçula. 85, hein? Ele é o caçula. Então, viu, pessoal? Daqui eu sou caçula, tá? O pessoal não imagina quem se conversa nos bastidores aqui. O pastor Marcelo, o pastor Joá, eu estava conversando aqui, tá uma velharia isso aqui. Somando só 50 aqui. Somando tudo dá quase 200. Né? Não, opa, menos. Então, e aí, foi uma pergunta que foi feita no seminário, né? Perguntou assim, você é batizado no Espírito Santo? Eu disse, olha, eu recebi o Espírito Santo, agora essa experiência ainda não passei por ela. E eu passei aqui em Belo Horizonte, no Morro da Saudade. Um colega me chamou para a gente numa vigília, de uma sexta para sábado, e ali eu tive certeza que aquela experiência tinha a ver com o batismo no Espírito Santo. Então, eu entendo que as pessoas às vezes confundem, né? Sim, claro. Ter o Espírito Santo e ser batizado. Eu vou até aproveitar, o pastor Marcelo, já colocando nossos queridos telespectadores na conversa, e eu amo o programa ao vivo por isso, porque a gente interage mesmo. Adriá, que é de Turiaçu, no Maranhão, olha que legal. Que bacana. Turma lá do Maranhão é muito presente aqui no nosso bate-papo. Ela ou ele, desculpa, porque certos nomes eu não sei, né? Adriá pergunta, como é ser batizado pelo Espírito Santo? O mais importante, concordo com o que o pastor falou, quando a gente recebe o novo nascimento, a gente recebe todos os benefícios do reino de Deus. Né? E o Espírito Santo ele é o cumprimento de uma promessa. Quando Jesus ele foi subir aos céus, ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos, mas vocês vão receber o Consolador. Às vezes a gente recebe essa palavra Consolador achando que, assim, interpreta ela como se aquela mãe que toma conta do filho, mas a palavra Consolador, a tradução literal do Consolador é aquele que estaria ao lado. É Paráclitos, né? Estaria ao lado. E quando Jesus fala assim, na verdade Paulo fala em Gálatas, todo que é guiado pelo Espírito Santo. A palavra guiado é aquele que vai tomar você pela mão e vai te conduzir. Então o Espírito Santo é aquele que estaria do seu lado para te conduzir pelo caminho, não é? Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem à sua disposição todos os benefícios do reino de Deus, mas às vezes as pessoas elas perdem as oportunidades, todos os benefícios do reino de Deus, porque elas não sabem. Né? A palavra de Deus diz, o meu povo ele perece porque está faltando entendimento. Como é que você identifica que você tem o Espírito Santo de Deus? Primeiro, ele está disponível a você. Né? Quando aconteceu o Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam ali recebendo o revestimento do Espírito Santo de Deus, eles chegavam às pessoas e falavam assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Então, a gente não faz a menor ideia do que se trata. Aí eles oraram por aquelas pessoas, colocaram as mãos e elas imediatamente receberam. Então, receber o Espírito Santo de Deus é um ato de fé. Primeiro, você tem que saber que esse revestimento ele está disponível, ele é cumprimento de uma promessa. Olha que coisa incrível. Não é? Quer dizer, é uma promessa que Deus nos deu para os dias de hoje. E ele é fundamental se você quiser viver uma vida cristã. E sem querer te cortar, pastor João, mas porque essa questão é interessante, né? Esse revestimento de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, alguns chamam de segunda bênção, outros chamam de batismo com o Espírito Santo, porque lá do Maranhão, o Adriá perguntou o seguinte, o que é ser batizado com o Espírito Santo? Porque você falou de novo nascimento. Sim. Não necessariamente o novo nascimento ocorre com o batismo com o Espírito Santo. Isso, exatamente, é por aí. Por exemplo, aqui em Efésios 1, de 13 a 14, Paulo vai dizer o que aqui? Ele fala o seguinte,
tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, em Jesus Cristo, fosse selado. Selo. Então, selo. A pessoa está ali, vamos pegar uma coisa prática. Você está ali no domingo à noite, uma quarta-feira à noite, prega, faz o apelo, a pessoa levanta a mão. Se converte. Então, a pergunta é a seguinte: quem convenceu essa pessoa de levantar a mão? Ah, sim. O Espírito Santo. Então, é uma ação do Espírito Santo. Exatamente. Então, essa é uma questão teológica importante essa, né? Então, porque é o Espírito que convence. Que convence, exatamente. Não foi a palavra do pregador. O Espírito convence. Então, ali eu já entendo, a gente vê isso aqui, a ação do Espírito Santo. O batismo é uma outra experiência que a pessoa vai ter, não é? Que também a gente sabe que não é uma evidência, falar em línguas não é... A única evidência. Única evidência. A pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem falar em línguas. Então, por isso que esse assunto é muito interessante, porque vai trazer uma clarificação à mente das pessoas. Mas por que línguas, normalmente línguas é tido... Um sinal. Mas é tido como o sinal. Paulo fala que quando você ora no Espírito, você edifica a si mesmo. Não é? Então, a oração no Espírito, a oração em línguas, ela é uma ferramenta de edificação do seu Espírito. Porque é muito interessante, é importante a gente saber o seguinte, que existe uma disputa dentro de você pela sua alma, pelo controle do centro das suas emoções, a sua mente, a sua alma. A sua alma é o centro das suas emoções. Paulo fala assim, a carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles estão disputando o quê? Eles estão disputando o controle das suas emoções, da sua alma. Todas as vezes que você edifica o seu espírito, você vai num culto, você adora a Deus, você lê a Bíblia. Todas as vezes que você edifica o seu espírito, você está se fechando automaticamente para a ação da sua carne. Sim. Né? E a oração no espírito, ela é uma ferramenta de edificação, de fortalecimento dessa comunhão. É a oração em línguas. Exatamente. E individual. Individual. E a pessoa, pelo que a Bíblia diz, quando ora em línguas, ela não entende o que ela está orando. Mas ela edifica a si mesma. Exatamente. Aí que Paulo vai falar também que, em caso haja um momento desse de falar em línguas, mas se não há interpretação... Você disse num momento coletivo. Que aí que se cale, né? Porque precisa ter uma interpretação. Porque eu falar em língua vai edificar quem? A pessoa. Que orou. Caso haja interpretação, todo mundo vai entender o que está ali. Entendi. O que está escrito lá em Judas, ele fala exatamente isso. Quando você, orando no Espírito, orando em línguas, você edifica a sua fé. É engraçado isso, porque você não entende o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. Você está edificando a sua fé. E talvez o que está mais em disputa na nossa vida hoje é a nossa fé. Né? Se você está com a sua fé enfraquecida, você não consegue viver o reino de Deus. E como é que é o nome da moça que perguntou? Adriá, é fundamental que você tenha fé, que você se achegue a Deus e fale, Deus, eu quero esse revestimento, o cumprimento de uma promessa na minha vida. Quem é a pessoa aqui, meu Deus? A pessoa não se identificou. O celular é de Belo Horizonte, o celular começa com 8718. Tem duas perguntas, as duas muito boas. A segunda delas é assim, vocês podem explicar por que os pentecostais creem que orar em línguas é a única evidência do batismo no Espírito e os batistas creem que não? Então, é justamente essa diferença entre, né, os pentecostais e os batistas. Tem um batista pentecostal e tem um batista tradicional também. Né? Vamos pegar o batista o tradicional. O que acontece? Esse entendimento de que, para que você diga que foi baseado no Espírito Santo, você tem que estar falando em línguas. Já os batistas não veem com esses olhos. Né? Vê que o falar em línguas é um dom. Então, não necessariamente é uma manifestação de que você foi batizado no Espírito Santo. Dom no sentido de dádiva, de presente. Isso. A palavra no grego vai dar isso mesmo, dar um presente. Pois é. Eu já ouvi e confesso que eu concordo com a interpretação de que, como Jesus disse, né, a gente conhece uma árvore pelo fruto. Tem os frutos do Espírito. Alguém já disse, e eu concordo plenamente, que eu vejo que a pessoa tem o Espírito Santo se ela dá o fruto do Espírito. Sim. Não é? E o fruto do Espírito parece que ele é muito na área de caráter, né? Parece que ele é muito na área de comportamento, né? É verdade. Paz, bondade, né? E tem os frutos da carne, né? Isso, as obras, né? Que são os opostos. É verdade.
Aí você pergunta para mim assim, pô, mas ira é o fruto da carne. Uma pessoa iracunda, ela não tem o Espírito Santo? Às vezes não, às vezes a pessoa tem o revestimento do Espírito Santo, mas ela ainda está trabalhando aquilo na vida dela. E essa luta que você falou do espírito contra a carne? Ela é constante, não é isso? Ela é diária. Agora, a gente tem que crescer. Às vezes a gente fica muito preso assim, pô, mas a pessoa fala em línguas, então eu não concordo, eu concordo. A gente tem que crescer, a gente não pode ser mais menino. Qual que é a intenção do Senhor Deus? É que a gente cresça, a gente deixe de ser menino e comece a viver uma vida plena. Porque todas as coisas que tinham que ser conquistadas, elas foram conquistadas para nós na cruz. Então nós temos hoje uma herança, nós temos que tomar posse, mas a nossa vida, nosso entendimento, a nossa mente, ela vive sempre sendo minada com pensamentos, com mentiras, com enganos, para nos roubar das grandes riquezas que Deus tem para nós. E o Espírito Santo talvez seja a maior delas. A presença, você já imaginou você ter o próprio Deus do seu lado, te tomando pela mão, para te conduzir pelo caminho que Ele quer para você? Agora, pastor Marcelo, você está falando, eu estou lembrando, algumas semanas, talvez meses, eu fiz um propósito de não assistir mais um determinado canal de TV, né? Eu confesso que eu não vi as novelas, que eu nunca... Mas assim, o jornalismo eu até via desse canal de TV. Mas como no meio do jornalismo tinha comercial, e os comerciais com propagandas assim, sobre ideologia de gênero, sobre as coisas que são contrárias à palavra de Deus, eu decidi não assistir mais. Aí, no rádio, uma rádio que é vinculada a essa TV também, começou assim, com pautas completamente contrárias à palavra de Deus. Eu falei, quer saber? Vou voltar a ouvir CD. Aí, para quem não sabe, o Samuel Misraí é irmão do Marcelo, né, pastor? Né? É o irmão mais famoso, né? É o irmão famoso. Não, o pessoal deve conhecer, mas o último foi o Três Palavrinhas, né? Ele tem o Três Palavrinhas, mas ele também tem o CD dele, chama Novamente, o último CD que ele lançou. Esse eu não conheço, não. De música, né? O Três Palavrinhas é para criança. Manda o Marcelo trazer um pra gente. Quando você vier em Belo Horizonte, vem aqui pra gente. Porque eu tenho eu não sei se era o primeiro dele, que era sensacional. Não é porque ele trabalhava na Rede Super. Sim. Né? Não é porque o Marcelo é muito bom. Não, a qualidade musical é tremendo. Aí o que eu faço? Comecei a colocar CD. Comecei a colocar músicas evangélicas. Pode parecer um pouco de alienação, mas não é, porque o que você está falando é interessante. Em Efésios fala que para a gente ser cheio do Espírito, nós temos que falar entre nós com salmos, entoando, não é assim que diz? Isso. E louvando de coração com salmos. Hinos e louvores. Hinos e louvores. Gente, é sobrenatural esse negócio. Agora, tem o contrário. Em Tessalonicenses, Paulo fala assim, não apaga o Espírito, não extingue o Espírito, tem uma palavra. E a tradução literal dessa palavra, apagar, é como se você tivesse uma lamparina e aos pouquinhos você fosse reduzindo, diminuindo a luz. Então, não é uma coisa que você faz... Então, às vezes, a sua vida ela é tão bombardeada... Não que a gente não tenha que ter informações, a gente tem que estar... Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você não pega uma candeia e coloca debaixo do colchão. Você tem que colocar em cima da montanha para iluminar. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Né? Mas existem situações na nossa vida que elas confrontam essa comunhão com o Espírito Santo. E a tendência é que o Espírito começa a perder um pouco essa influência sobre nós, vai apagando aos poucos. E a carne, que é influenciada pelo diabo, ela começa a ocupar a nossa alma, nossa mente, nossos pensamentos. Sim. Então você vai enfrentar uma situação, você fica com medo, você fica cheio de insegurança, você precisa de fé. Né? Você passa por um problema na sua vida, na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, você não sabe como enfrentar, você perde o propósito da sua vida. Você parou para pensar, você perdeu o propósito, qual que é o sentido maior da minha vida? Aí você mete a cara no trabalho, você mete a cara nos estudos, você perde o rumo. E a tradução da palavra pecado é o quê? Você errar o alvo. Então, às vezes você perde a comunhão com o Espírito, que é aquele que vai te guiar, te conduzir, e você começa a andar errante e perde o alvo. Pegando a deixa com o pastor Marcelo aqui, o que acontece? Quando ele citou Paulo, né? Em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu já fui baseado no Espírito Santo, então... tá bom, não preciso mais buscar nada. Como se o batismo do Espírito Santo... Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o selo do Espírito,
Nós temos ele dentro da gente. Quando a gente creu, a gente foi selado então, com o a gente Espírito. crê nisso. A pessoa levantou a mão, entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo. Tanto é verdade, pastor, que, por exemplo, há uns anos atrás, pouco tempo atrás... Século passado. Então, não, nem tanto. As pessoas sempre vinham para as igrejas, né? Ainda mais aquelas igrejas do interior e tal. E ele aceitava Jesus no domingo, na outra semana, ele já vinha com aparência diferente. Mudava. Mas não era ninguém que dizia, olha, você tem que... Não. Então, quem era que dizia para ele que tinha que ser diferente? O comportamento tinha que ser diferente. Entendeu? Um comportamento diferente. Bom, então, às vezes as pessoas pegam assim, não, eu fui batizado no Espírito Santo e isso pega como troféu. Se batismo no Espírito Santo é um dom, como a gente vê na Bíblia, então esse dom, uma hora ele pode sair de mim. Entende? Então, é diferente você ser batizado no Espírito Santo e você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso mesmo. Aí é onde Paulo vai dizer, não apaga não deixa diminuir essa claridade. Agora, não, pegando essa questão que vocês falaram, do apagar, talvez algumas expressões relativas ao Espírito tragam a ideia que esse nosso telespectador está trazendo aqui como pergunta, que é muito boa essa pergunta. Por favor, vocês podem diferenciar ou explicar ou pôr o Espírito Santo como uma pessoa e não uma força, como dizem algumas religiões? Porque tem religião que fala que o Espírito Santo é uma força. Talvez essa expressão apagar o Espírito dá a ideia de que ele é como se fosse mesmo uma chama, né? Tem qual a evidência bíblica de que ele é uma pessoa? Tem evidência? Então lá, na criação do mundo, né, do homem, a gente vê lá a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que ele é uma pessoa? Porque ele sente, não é? Ele sente, ele guia, ele fala conosco. Então não é uma força. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente olhando na Bíblia, a gente vê que se trata de uma pessoa. Jesus falou o quê? Eu vou para o Pai, mas vos enviarei um Consolador. Ele está falando de uma pessoa. De uma pessoa. E ele fala, você vai ser guiado pelo Espírito. Isso. Alguém que vai... Na tradução, quando ele estava falando... Paulo fala assim, aqueles que são guiados pelo Espírito, aquele que vai tomar você pela mão. Alguém que vai tomar você pela mão e vai te conduzir. E é legal, uma voz, né? Eu acho que vocês já ouviram também isso, que quando Jesus fala lá, vou enviar outro Paráclitos, né? Outro Consolador, ou outro guia, outro condutor, o outro ali é um outro da mesma espécie, do mesmo tipo. Né? Porque a palavra, você tem duas palavras no grego para outro, héteros e alós. Héteros é outro de outra espécie. Hétero, de outra espécie. Agora, alós é outro da mesma espécie. Semelhante. E Jesus falou assim, vou te mandar outro Consolador, então é outra pessoa. É uma pessoa. Né? Inclusive, a mesma palavra Paráclitos, João fala para Jesus, né? Se porventura, lá em 1 João, se porventura pecarmos, isso. Temos um Paráclitos. Um advogado, né? Exatamente. É Jesus. E a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós. Já imaginou isso? É bom demais. Incrível. Alguém para interceder por nós quando a gente não sabe orar, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.